A gente tá fazendo muitos mano-a-manos de Copa do Mundo, porque no caso a Copa do Mundo tá aí pra começar, ou já começou, não sei em que momento você vai assistir esse programa. E aí a gente vai fazer hoje o Brasil de 94, você, pelas fotos, normalmente tem ideia do que a gente vai fazer, contra a Espanha de 2010. Porque eles venceram outros mano-a-manos que a gente já fez aqui de seleção. O Brasil de 94 ganhou do Brasil atual. Isso. E a Espanha de 2010 ganhou da Itália de 2006 para a tristeza de Mauro Betti. Perfeito. Mas teria minha volta também. Então vamos agora com o Brasil de 94 contra a Espanha de 2010. Roda a vinheta. Vamos começar com os goleiros, o Vitor Sérgio, Tafarel ou Cacilhas? Tafarel! Sempre lembrando que nesse exercício a gente analisa o que eles jogaram na Copa em específico. E por mais que o Tafarel tenha pego o pênalti lá do Massaro? Foi do Massaro, né? Foi do Massaro? Foi. E uma bola do Massaro, bola rolando também, Isso, cara a cara. exatamente. Por mais que ele tenha feito, eu voto no Cacilhas, que acho que fez uma Copa melhor, de uma Espanha que precisou mais. O Cacilhas salvou contra o Japão quando estava 0x0 o pênalti. O Cacilhas fez 2 defesas antológicas na final. Jogou muito bem contra a Alemanha na semifinal. Então, Cacilhas. E aí, o Mauro Beto, é o Cacilhas também? O Tafarel é mais goleiro que o Cacilhas. Tá. O Tafarel foi fundamental, mas o Cacilhas foi mais acionado numa seleção que foi mais forte defensivamente. Inclusive não fazia muito gol à frente, mas também não tomava muito gol atrás. Cacilhas, inclusive, teve a felicidade do beijo mais romântico naquela Copa. Ai, gente, é muito bonitinha aquela história, eu gosto muito. Sara Carbonero. Mas eles já se separaram, né? Já estão separados. É uma tristeza, o amor nem sempre dura para sempre. Fica o Acho que ensinamento para você tomara que tenham sido felizes enquanto durou. Perfeito, Parece é isso sim. que importa. Não precisa ficar casado para sempre também, não. Jorginho e Sérgio Ramos. Então, o Jorginho acabou na final sendo lesionado, né? Entrou o Cafu bem, mas o Jorginho fez uma grande Copa, o passe da semifinal ao gol dele, e o Sérgio Ramos sempre foi um zagueiro espetacular, dos maiores que eu vi, e foi um bom lateral, mas o Jorginho foi melhor, inclusive, na fase de construção de jogadas e cruzamento. O Jorginho foi mais eficiente, Jorginho. Perfeito. Eu acho que a Copa do Jorginho foi melhor que a Copa do Sérgio Ramos, que, repito, era lateral à época, não teve nada de improvisação, ele era lateral, ele jogou 80% da temporada como lateral no Real, e foi um bom lateral, mas o Jorginho foi muito bem na Copa. E tecnicamente dá pra comparar, era melhor, bem melhor. Aldair e Piquet. Eita. Caramba, cara. Piquet, que inclusive se aposentou, está nesse processo. Exatamente. Está separado E também também, tá se momento? separando. Ok. Não é um momento feliz. Mas vacilou, deu uma vacilação aí, né? Com a Shakira não se faz Se isso? separou Não, com mas com a Shakira? se separou com vacilação, mas tudo Hoje é um bem. programa com dicas amorosas também. Exatamente. Isso. Eu vou votar no Aldair, porque o Aldair em 94 estava no auge dele. Eu acho que a gente veria o auge do Piquet um pouquinho depois, 2011, 2012. E o Aldair foi perfeito na Copa, espetacular. Então vou votar no Aldair por isso. Mas é duro o voto. Mauro Beto. Fariam juntos uma zaga fantástica, mas o Aldair é um cara que eu gosto de zagueiro técnico. O Aldair é um dos mais técnicos que eu vi na vida, não só no Brasil. E o Aldair com uma superação maior. Ele começou a Copa na reserva do Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha se lesiona, ele entra, que é um sebo madureza, e faz a Copa que fez com o Márcio Santos, que também nem era o zagueiro, era dupla reserva, porque o Ricardo Gomes, um pouco antes da Copa, foi cortado. Então, monstruoso o Aldair. Aliás, a gente tem alguns zagueiros, assim, bem técnicos, né? Muito. É muito ele, bom, Luiz eu acho Pereira, isso. o próprio Ricardo Gomes. Juan, Thiago Silva. Thiago Silva. Márcio Santos ou Puyol? O Puyol foi fundamental na Copa, o gol de cabeça contra a Alemanha na semifinal. O Puyol era lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro direito, zagueiro esquerdo, uma bandeira, né? Mas a Copa do Márcio Santos também, por isso, ele entra no lugar do Ricardo Gomes, uma pressão muito grande, a dupla, o encaixe que teve com o Aldair, também muito bem protegidos pelo Mauro Silva e pelo Dunga. E o Márcio Santos, quando entra o branco, a partir do jogo contra a Holanda, a gente morrendo de medo que ia ser o Overmars, ia passar por cima, um desespero. O branco não só consegue se segurar, porque o Mauro Silva dá um pé, o Zinho na frente dá um pé, o próprio Márcio Santos fundamental na cobertura, e o branco faz a falta, o juiz marca a falta dele, ele faz o gol de falta na lordose do Romário, os costas que derrubava o branco. Eu fico com o Márcio Santos. E aí? A bandeira Puyol também é importante demais, né? Inclusive, você tá com os cabelos do Puyol hoje. Tá aqui em cima.
Acho que o procedimento já está bem feito. Assim, não, tá muito bem. O cabelo tá bom. Não precisa mais, acho que já tá tranquilo. Não exagera. É importante saber vamos saber o momento de ganhar, né? Eu sei, né? Não precisa. Parou. Né? Já ganhou, não precisa querer humilhar. Administra o placar. Tá bom, exatamente. Sejamos clementes na vitória, tem que aprender sempre. Cara, eu vou deixar pra empatar aí, porque eu acho que a Copa do Márcio Santos foi perfeita, mas acho que a do Puyol também foi perfeita no aspecto de liderança, consertando ali aquele meio campo que em algum momento ficou esquisito, porque não sabia se o Iniesta era ponta, se voltava e tudo. Acho que ele foi gol contra a Alemanha na semifinal, assim, exorcizando os fantasmas de vez ali, de jogo contra a Alemanha. Acho que eu vou votar no Puyol por isso. Eu levo em consideração. É uma pena. Eu levo em consideração. O Márcio Santos foi muito bem. Eu levo em consideração muito o fator liderança também aqui. E eu acho que o Puyol, o Mauro já tinha tocado nesse ponto. E é isso, assim, o Puyol eu acho que é uma bandeira dessa Espanha, né? Você lembra dessa Espanha por alguns jogadores e o Puyol é um desses caras pra mim. Então, também por ter feito uma grande Copa, vai o Puyol aqui no meu voto. Leonardo ou Capdevila? Então, o Capdevila ali era o... Enfim, o Capdevila, ele era ali o cara... Era o cara que tava ali, falando assim, não achamos outro, vai ele. Com todo o carinho, o Capdevila. Não achamos outro, vai você, tudo mais. É o único que não é nem do Real, nem do Barcelona, né? Que ele jogava no Villarreal na época. Enfim, eu acho assim, o Leonardo fazia uma boa Copa até ter aquela diarreia mental lá, de dar uma cotovelada na cabeça do cara. Ele mesmo fala isso, né, que foi uma coisa de tudo. E acho que o Branco depois entrou e foi importante. Então acho que Branco ou Leonardo ganhariam do Capdevila. Tá, e aí, Maurício? Eu vou citar um dos caras mais legais e leais que eu conheci no futebol, o Mauro Silva. Eu falo junto, para ele e para o Mauro Galvão, são os melhores Mauros do futebol. Até porque a concorrência não é muito grande, mas enfim. E falar para o Mauro Silva, naquela Copa a gente trabalhou juntos, né? E o Mauro Silva morreu de rir, ele falou, cara, eu joguei com o Capdevila, jogou comigo no La Coruña. E logo no comecinho, era começo de carreira, o Capdevila virava para o Mauro Silva e falava, não passe a pelota sob hipótese nenhuma. Como assim, Brasil? Ou seja, eu poderia ter jogado uma Copa do Mundo. Eu poderia ter jogado uma Copa do Mundo. Porque eu jogando falo isso. Pô, se puder não tocar em mim, melhor. Quando eu jogo, eu falo isso. Mauro Silva às vezes virava o corpozinho dele, baita volante, pro Capdevila, o Capdevila falou, não. Sim. E o Mauro, gente, fosse outro, eu poderia dizer, mas um cara tão legal, O Mauro Silva recebia, já girava pra dar o passe, ele já ficava. Não. Tanto é que até hoje eu encontro o Mauro Silva e eu faço assim com o dedo, ele começa a falar a frase do Capdevila pra ele no começo da carreira. Não é preciso dizer que Leonardo ou Branco ou minha mãe na lateral esquerda e não o Capdevila. Assim, eu sei de história de jogadores falando de um cara do time deles, dizendo que esse maluco brincava de esconde-esconde no campo. Porque passava e escondia pra não receber. É o contrário do Arrascaeta que a gente falou no outro programa. O pior do que mas esse, agora, sabe qual é? Vida, ele verbalizava a parada diferente. Sabe o que é pior disso? O cara que só se esconde é o cara que se esconde e atrás do zagueiro fica pedindo bola. Que aí pra jogar pra galera. Ele vai pra trás do zagueiro e fica, dá como, pô? Você tá atrás do cara, pô. E ainda reclama pra jogar pra galera. Mas eu ainda prefiro esse cara que se esconde, é o cara que aparece demais e é ruim em todas. Se o cara joga mal em todas, eu vou citar. Por isso é que eu digo, eu jogou no primeira coisa que eu falo, podendo não tocar em mim, podendo não passar pra mim, melhor. O Mauro Beto, mais Mauro agora, o Mauro Silva. Maravilhoso. Contra o Busquets. Olha aqui com... Bom, Busquets, eu sou muito fã, ele jogou no meio campo da melhor equipe que eu vi na vida, que foi o Barcelona do Pepe Guardiola. E até hoje de manhã eu estava pensando, Busquets no auge ou Casemiro no auge? Eu estava pensando também mano a mano, cabeça aqui. Eu falei, cara, é muito difícil. Eu sou enorme fã do Mauro Silva, porque o Mauro Silva jogou no Bragantino e no La Coruña. E no Guarani antes, quando foi o Bragantino. O Mauro Silva é tão monstruoso mesmo, que ele conseguiu ser. E ele não foi para 2002, porque ele, para mim, corajosamente não foi para a Copa América 2001 no aeroporto e fez muito bem. Mas, enfim. O Busquets, eu sou muito fã, cara. Aliás, eu sou muito fã. Tem uma longa discussão com um grande treinador a respeito dele, que ele não é fã desse cara. Eu defendendo o Busquets, eu confesso que o treinador até eu acho muito bom, ele conseguiu me demover algumas coisas. Mas quer saber? Já que eu entreguei o Mauro Silva aqui, Mauro Silva. Mauro Silva? E aí, Vitor assim, eu acho que a Copa dos dois... A Copa dos dois é fenomenal. É fenomenal a Copa dos dois, fazendo um papel muito importante. A gente ficava aquele negócio da Espanha lá, vai ser doble pivô, não vai ser, não sei o quê, e aí botou o Xabi Alonso e fez o Busquets melhorar.
O Mauro Silva fez uma Copa fenomenal, até para um time que tinha problemas criativos para liberar o Dunga para jogar. E às vezes jogava, desculpa, até como terceiro zagueiro. Ele ficava muitas vezes contra o Kenneth Anderson nos 2 jogos. Ele ficava entre os 2 zagueiros para evitar o cara de 3 metros e liberar um pouquinho o branco para ficar longe. Exatamente. Então, assim, acho que o Mauro foi fenomenal. E a Copa dos dois é muito boa. E aí eu vou votar quem eu acho que foi melhor jogador. E vou votar no Busquets. Pra mim é isso. Pra mim, eu acho que o Busquets marca a posição. Né? Mas cara acho que na Copa o Mauro Silva foi melhor que o Busquets. Eu acho que os dois foram muito bem com as suas características. Eu acho que o Mauro Silva foi mais importante. E no geral, aqui, quando a gente tá no equilíbrio, a gente vai no melhor jogador. E por isso eu vou de Busquets. Porque eu acho que o Busquets marca uma geração e da posição dele, né? E fundamental, porque ele em 91 e o Piqué em 91, em times baixinhos, eles eram fundamentais pro Barcelona não ganhar por cima. Exatamente. Então o Busquets levou essa, Dunga ou Xabi Alonso? Cara, é com dor no coração que eu vou votar contra o Xabi Alonso, porque é a Copa de 94 do Dunga, e isso é importante ser dito, né? Você pode ter várias críticas ao Dunga, você pode ter o Dunga treinador que sempre me pareceu muito, muito magoado, e isso fez mal para ele no trato ali, mas a Copa de 94 do Dunga, ela é espetacular. Agora o SofaScore começou a trazer os dados aí das Copas. Se você pesquisar o que o Dunga fez naquela Copa, é um troço de maluco. É o que mais acertou passes em Copa, assim, numa única Copa. Assim, é uma Copa fenomenal. O passe que ele dá pro Romário, gol de Camarões. O passe, a metida de bola. Então, assim, é impressionante. Assim, o Dunga, acho que é muito sacaneado aqui no Brasil, por causa de 90, que ele não era a era Dunga, não era pra ele ser culpado. Ele foi um dos que... E jogou muito bem contra a Argentina. Jogou muito bem. Então, assim, é uma pena votar contra o Xabi Alonso, de quem eu sempre fui muito fã, mas eu voto no Dunga. É elegante, menino Xabi Alonso, mas é Dunga? É Dunga também. O Dunga foi, até por mim, demonizado em 90, over Dunga. Todo time precisa de um Dunga, talvez não 11 Dungas, mas não eram 11 Dungas. E o Dunga fez uma boa Copa do Mundo em 90. O Dunga perdeu 2 lances para Maradona. O do gol e um outro lance fundamental, eu sei. Mas jogou muito bem, mandou bola de cabeça na trave. Injustiça do futebol, injustiça de dizer que era Dunga só. Em 94 ele consegue se recuperar. No jogo contra o Equador, nas eliminatórias do Morumbi, a torcida xinga o Parreira, xinga o Zagallo e xinga o Dunga. Não é que vai, xinga, ei Dunga, vai. Assim, porque, enfim, e ele consegue, você pode reclamar, ele reclamou muito, xingou os fotógrafos, xingou a imprensa não levantar o caneco, ainda vira o capitão, ok, mas imagine que o cara ouviu a vida inteira. Marcelo Barreto que diz, né, que é o único capitão que xingou a taça. Né? Isso é um fato também, mas é a característica do Dunga. Não apaga a Copa brilhante que ele fez. E que não é reconhecida. O passe que o Dunga dá pro Romário no gol contra Camarões é um passe que se sonega ao Dunga que ele dava. Então assim, e mais, de novo a questão branco, o que ele ajudou contra a Holanda, contra a Suécia e contra a Itália, no cerco, na cobertura ao branco que não estava 100%, junto com o Márcio Santos e o Zinho na frente deles. Então, fundamental o Dunga. O comportamento do Dunga contou muito contra ele em alguns momentos, né? Sim, a cabeçada no Bebeto em 98 também. E olha como treinador também, sim. E olha que na época não tinha Twitter, se tivesse... Então... Nossa! Mazinho ou Iniesta, Mauro Beto? Não, Iniesta para mim, o maior jogador da história da Espanha. O Mazinho foi um tanto sacrificado taticamente, ele veio num grande momento, por isso até convocado. O Raí foi mais ainda sacrificado taticamente, fisicamente não estava bem. O Raí, questões anímicas que o Parreira não soube consertar, que o Tele havia aprendido em 91 no São Paulo, e o Zagallo nunca deu muita bola pro Raí. Tudo isso levou a ele sair do time. O Mazinho foi muito importante, perdeu um gol inacreditável também durante a Copa na reta de chegada, mas foi muito importante. Mas o Iniesta, além do gol do título, para mim é o maior jogador de todos os tempos da Espanha. Tinha que ter vencido um melhor do mundo, o Iniesta? Não, porque a concorrência era absurda. A era dele não estava... Mas, por exemplo, Modric e Iniesta, para mim, muito mais o Iniesta que o Modric como jogador. Muito mais o Iniesta do que o Modric. Tá? O Iniesta para mim é muito melhor jogador. Eu fiquei meio assim, mas não. Você falou que eu concordo. E aí? Isso, é o Iniesta. O Iniesta, inclusive, fez mais de uma função. Jogou como meia, jogou como ponta para o Villa virar centroavante, porque não estava funcionando o Villa e Fernando Torres. E ele jogou bem em todos os momentos, tocando, criando, fazendo o gol do título, né? Um gol muito marcante da história do futebol, como qualquer gol de título de Copa. Iniesta. Zinho ou Xavi? Então, a produção ajudou aqui. Eu também teria a produção ajudou.
Não, ela ajudou de não botar chave Dunga, porque eu ia me cagar todo pra votar aqui. No chave Dunga, ainda bem que a produção não... Vai ter, inclusive, esse último Você confronto. viu o português? Mas é isso. No catecismo também. Então, mas pô, se você tiver que se botar o Dunga de 94 e o Chave de 2010, enfim, Esse ia ser programa difícil. é isso. Mas ainda bem que foi, então o Chave foi muito bem, espetacular. Essa Espanha de 2010, você tem dificuldade de dizer quem foi o melhor, né? Sim. Pode ter sido o Casillas, pode ter sido o Puyol, pode ter sido o Xavi, pode ter sido o Iniesta, pode ter sido o Villa. E podia ter sido melhor a própria Espanha. Exatamente. Mas o Xavi jogou muito bem e fez especialmente em momentos que a Espanha não estava bem para controlar o jogo, o Xavi. Mas o Zinho é muito sacaneado também de forma injusta, isso é importante ser dito. É aí que eu ia chegar. Que era um grande jogador e fez o que o treinador pediu. É aí que eu ia chegar. O Zinho se ferrou um tico porque precisou atender as demandas daquela seleção. Ele é campeão do mundo, né? Não, Ele pode encostar. Enceradeira também aprendi no catecismo, é uma puta sacanagem. Zinho ou Xavi? O Zinho, então. O Zinho acabou sendo, até hoje, um dos melhores amigos que eu fiz no futebol, inclusive a família. Eu era muito amigo do pai dele, o seu Cris, desde a época do Flamengo. Também para dizer que não, é desde o Flamengo que a gente é amigo. E em 94, eu tenho saudades disso, a gente tinha um contato com os atletas mesmo. Eu nunca vou esquecer, eu ainda não conheço, quer dizer, o Gerson não me conhecia, eu ainda não conheço, eu já conheci o Gerson, claro. E teve um dia que a gente encostou, eu, o Gerson e o Zinho, pela amizade com o Zinho, tá, começamos a falar, e o Gerson daquele jeito, Zinho, faz que nem eu. Esquece que o Zé, o Gerson chama o Zagallo de Zé, esquece que o Zé te pede, Parreira, sai, faz que nem eu fiz. Ele virou pra mim, garoto, lá o jogo contra o Uruguai. Daí eu falei, quando ele tava bem marcado, o Gerson recuou, foi o Clodado pra frente, ele deu passo pro Tostinho pra trás. Isso aí, faz aí, não sei o que lá, o Zinho ouvindo. Eu falei, se eu fizer isso, o Parreira me tira do time. Mas conversa com ele. Eu falei, já conversei. Aí logo depois, no dia seguinte, eu falei, Zinho, você conversou de novo? Eu tentei, mas não falta coragem. Mas vai lá, Zinho, pelo amor de Deus, ele vai me tirar do time. Bom, resumido, ele fez tudo o que pediram e acabou sendo castrado taticamente. Mas foi importante, de novo, questão do Branco. Quando o Branco entra no time, o Zinho ajuda demais, como o Márcio Santos, como o Dunga. Ok. Então, assim, ele não merece ser tão criticado como foi, mas é chato. E é nosso dever dizer que o Zinho podia fazer muito mais. Muito mais. Tinha ele fazia pelo Palmeiras. Qualidade para fazer muito mais. Muito mais. Não, o Zinho jogava demais. Bebeto ou Pedro? Bebeto. Bebeto é um monstro, cara. O Bebeto primeiro consegue ser um mega parceiro do Romário e um mega parceiro do Ronaldo também em 98. O Bebeto conseguiu em 98, eu lembro que o Romário foi cortado 6 dias antes da Copa. O Bebeto foi muito bem também em 98. Em 94 foi fundamental, com gols. Eu não sei quando meus filhos nasceram, mas a gente lembra quando nasceu o Matheus. Né? Enfim, o Bebeto, assim, ele é bom jogador, o cara é decisivo. Tá? O Bebeto também era decisivo, um monstro, toda a pressão que ele teve desde o começo da carreira. Ele chega por 56 milhões de cruzeiros do Vitória. 56 milhões de cruzeiros vindo do Vitória para o Flamengo perdendo o Zico, cara, moleque de 19, 20 anos, logo depois tem um acidente lamentável, perde o irmão junto com o Figueiredo num acidente de helicóptero, tudo isso, depois ele escolhe para o Vasco, pressão, vai para o La Corunha, monstro, 94 mesmo, negócio do pênalti, cara, tudo isso é um monstro. O Bebeto é um dos maiores do mundo, inclusive vocês provavelmente verão em breve aqui, dando um pequeno spoiler, mas enfim, Bebeto, e não é por isso, Bebeto é fácil. Voto simples, né? Voto fácil. O Pedro foi importante, gols em finais e tudo, aquele esquema ali, jogador do grupo, mas o Bebeto foi fenomenal em 94, grande parceiro do Romário, Bebeto, fácil. E o Romário da Vivilha? Não, os dois com 5 gols, né? É engraçado. Dois com 5 gols na Copa. Contra fatos existe argumento. Os dois com 5 gols na Copa, os dois com gols importantes na Copa. Sim. Os gols com gols importantes, se você for ver, né? Os dois não fizeram gol na final, mas acho que a Copa do Romário é mais significativa, é mais emblemática de um time que gerava menos, né? Assim, o Davi Villa estava num time que gerava muito jogo, na Copa não gerou, né? Não sei. Na Copa não. Na Copa ele suou um litro certo, como diria o Washington Rodrigues, para ganhar a Copa. Mas o Villa foi muito bem, mas o Villa não foi melhor da Copa e o Romário foi, né? Então, Romário. Não tem nem por onde começar. Olha que eu gosto demais do Davi Villa. Jogou nesse maravilhoso Barcelona, foi campeão do mundo, foi muito bem, foi artilheiro histórico da seleção espanhola. Mas o Romário, né, gente? Não tem nem por onde começar. Ô, Berito, você quer fazer técnico? Quer? Não, mas aí também é uma jogada ensaiada. Contra.
Nunca vi alguém detestar tanto alguém como o... Não detesto não, só quero... Só odeio. Não detesto não, não detesto até porque eu não tenho nada pessoal, só digo a verdade. Se o Evair não se machucasse contra a Venezuela, o Parreira deixaria o Romário fora da Copa. Tá dado meu voto. Tá dado meu voto. Não, mas aí foi mais o Zagallo do que o Parreira, mas o Parreira que assinava. Tá dado Era meu mais voto. o Zagallo. Ele tem que agradecer a lesão do Evair contra a Venezuela pra você chamar o melhor jogador do mundo pra classificar seu time. Parreira e Del Bosque. Beijo, Parreira. Tá dado o voto. Até pra contrapor. Não. Parreira. O que, sério? Sim. É? Eu acho. Eu gosto muito do Parreira. Mas aí também entra o lado da amizade, Parreira. Perfeito, eu vou de... Eu abri o jogo. Inimizades e amizades. Pacote completo da Mas eu obra, gosto do tá? Leôncio, cara. Eu acho legal o perfil dele. Do Del Bosque? Não, o Del Bosque eu acho muito legal. Que ele foi pro Real Madrid pela seleção espanhola. Exatamente. Del Bosque, porque não estava escrito aqui. Bom, então... escrevi tudo errado, gente. Del Bosque, vou escrever logo mais. 1, 2, 3, 4, 5. 6-5 pro Brasil. Olha, sério? 6-6. 6-6, pegando o treinador também, tá? Deu, ó. Achei que ia ser 7-4. Não vai... Cacilhas, Jorginho, Aldair, Puyol, Leonardo, Busquets, Dunga, Xavi, Iniesta, Xavi, Bebeto e Romário. Treinados. E tem dois aí que deu 2-1, né? E tem dois aí que deu 2-1. O Puyol deu 2-1 e o Busquets. Puyol com o Márcio Santos deu 2-1. E o Busquets com o Mauro Silva deu 2-1. E o Capdeville, a família Capdeville acaba de mandar, inclusive o perfil Capdeville é 1000 graus, e eles voltam no Leonardo. Tchau. Beijo, até a próxima. Capdeville.